graduação que nós apresentamos hoje, na aula da matemática, a professora Hermínia, com a palestra. Qual o nome desse filme? Justificando a Matemática. A professora Hermínia nasceu em Monções e um dia mudou para a cidade. Fez o ensino fundamental e médio na Monções, na região, Macau, Nhandeara. Quem é que região? Gabriel já até lá, tá vendo? Nhandeara, opa, né? Ela fez a graduação aqui no IBIUS, bacharelado em matemática, depois o mestrado foi para o Rio, né? Rio de Janeiro, no IMPA, fez em álgebra, depois o doutorado na USP de São Carlos, desse eu lembro, né? O mestrado foi em álgebra, né? Falei. E o doutorado em topologia algébrica, que é a área de pesquisa, né, que ela orienta já trabalhos, orientou vários mestrados. Eu estava vendo ali, na última ficha tinha 6, em 2007. Nossa, 2007 você tinha orientado 6. Quantos já são mestrados nessa área, né? Já passou dos 9. Está orientando atualmente, né? Topologia algébrica. Essas palavras depois a gente vai, né, vai entendendo aos poucos, né? Algébrica já é mais fácil, agora topologia, né? Ano que vem você promete explicar, né? Um pouquinho de topologia algébrica. Bom, doutorado, ela está no IBIUS aqui no departamento já há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Agora fica difícil. Estava pensando, o que será que você não fez? Né? Porque já dando aula na graduação, pós-graduação, orientou, como eu disse, né? Mestrado, iniciação científica, perdeu a contagem já, né? Chefe de departamento, já conselho de curso, né? Bastante coisa, a experiência já está grande. E importante que a Hermínia, né, tem feito há algum tempo é dedicando ao ensino, usando informática no ensino, né? E aí ela orienta muitos alunos do projeto Ciência na Unesp e do núcleo de ensino. Então até uma coisa para se refletir, ela fez bacharelado em matemática, né? Ela faz pesquisa e ela se dedica ao ensino, então parece que não tem limitação para essas coisas, né? Não tem muita regra, né? Você encontra pessoas que fez licenciatura e hoje faz matemática pura, né? Aproveitando a opção que os alunos têm esse ano, no primeiro ano, o que eu vou fazer, né? Bom, Hermínia, eu agradeço a sua presença mais uma vez, sempre traz aqui palestras interessantes e hoje nós vamos ver mais um, que da área, ela já fez palestra da área da topologia algébrica, fez o pessoal entender, né, o assunto assim de uma maneira mais geométrica, né? Mas é uma área difícil para ela fazer palestras aqui. Então, tem sempre assuntos de matemática, sempre muito interessantes que ela traz para a gente. E hoje tem isso, né? E depois nós teremos sorteio de livros, que hoje nós, com a professora Hermínia, nós vamos encerrar a hora da matemática, aquela hora da matemática tradicional. Porque o professor Antônio, coordenador de curso, ele quer fazer ainda mais 3 palestras, exatamente para orientar os alunos do primeiro ano na opção. Então vai ter uma palestra falando sobre licenciatura, na quarta-feira que vem. Só que quarta-feira que vem não podemos fazer aqui, o laboratório vai estar fechado. Então o Toninho chega amanhã, eu preciso ver onde vai ser essa palestra. Possivelmente, eu pego, né, a sala 6, vamos ver. Eu queria saber, o pessoal do primeiro ano, essa palestra quarta-feira, que é véspera do 15, vocês veem possibilidade de aparecer nela? Você vem, né?
você vem, né? Não vem? Não vem? Quarta-feira? Tá difícil quarta-feira? Quarta-feira é véspera do 15, né? Tá, eu vou falar isso então com o Toninho. E dia 21 tem uma palestra, parece que é do João Carlos, o professor João Carlos, vai falar sobre matemática, bacharelado em matemática pura, né? E dia 28, alguém do departamento de aplicado, não sei se o Valeriano, falaria sobre matemática aplicada. Mas a hora da matemática nós encerramos hoje e a Eureka amanhã. Então agradeço a sua Janine. Eu queria que você tivesse feito a abertura do semestre, mas você fez, porque no começo o pessoal está animado, né? Mas hoje está animado também. Né? Se tiver mais de um reunido, né? Obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Né? Eu sempre falo para o Hermes que é um trabalho que eu acho muito importante. Ele vestiu a camisa, né, nessa hora da matemática da Eureka. E se não fosse ele insistindo nisso, realmente eu já tinha morrido. Mas eu acho que é um projeto muito importante. E, então eu parabenizo o Hermes pelo trabalho que ele faz. A gente está sempre, né, sacudindo a poeira do pessoal lá, e vamos, vai lá falar para o pessoal e tal. E mantendo esse projeto. Eu acho que esses dois projetos são muito importantes. Sobre as palestras, eu acho que também é muito importante para vocês, principalmente no primeiro ano, né? Porque vão fazer opção depois para licenciatura ou bacharelado, né? Complicado, é uma decisão que tem um peso aí, né? Então é bastante importante vocês tirarem as dúvidas de vocês sobre isso. A palestra hoje, como diz a minha turminha, que eu tenho alguns aqui, eles vêm pedindo aula light. Então eu resolvi fazer a palestra light hoje também. Chega de calma. A palestra bem light. Palestra quer fazer light, né? Mas a aula ninguém quer. E aí, mas eu até comentei com ele que eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mas realmente eu não estava com tempo para ver isso, né? Eu vou pedir, pode acontecer, de ter alguém que conheça já, entendeu? Se conhece essa mágica aí, essa brincadeira que a gente vai fazer, então segurar, porque senão aí contou o segredo acaba, fica muito chato, né? Então, na realidade, o que nós vamos trabalhar? Eu vou inserir 6 discos, né? Que poderia não ser disco, pode ser quadrado, retângulos aí. E a partir desses discos, né? Então eu vou estar falando como que é a dinâmica da apresentação. Como é que a gente vai fazer para descobrir esses valores, né? Então, eu vou pedir para alguém escolher um número de 1 a 60 e eu até vou pedir para anotar no papel esse número. E aí depois eu vou descobrir. Leandro, você está pertinho. Escolhe um número de 1 a 60. E anota aí e mostra para mim. De 1 a 60. E aí a gente vai descobrir, se eu não errar nas contas, esse número e... Escolheu? Então eu vou perguntar para você qual disco tem esse número. Então no disco 1 tem o número que você pensou? Não. No disco 2, você tem que olhar todo disco. Ver se está o número aí nesse disco. Não tem? No 3. Tem. No 4. Tem. No 5. Não? No 6. Foi 44? Ah, mas como isso? Ó, aí ele escreveu pequenininho, mas tá aqui a prova, 44. Não quero mais brincar. Quer mais brincar? Oi? Só porque você não quer mais brincar, eu vou pedir pra você.
De 1 a 60, tá? Ok. Isso, já. Bom, tem no disco 1? Tem. Tem. No disco 2? Tem. Tem. No 3? Tem. No 4? Também tem. No 5? Tem. E no 6? Não. Acertei as contas. Então tem todos os discos, exceto o 6. Ah. Deixa eu voltar. Aqui. Ó, tá os 6 discos aí. Então tem todos menos o último. Eu acredito. É. É. Aham. Não vale, né? Eu não quero, vai brincar. Não quero. Alguém descobriu a brincadeira ou não? Alguém conhece? O Hermes já viu. Essa mesa aqui. Vamos ver essa mesa. Meu número de eu trabalho, viu? Você viu? Você É porque escolheu depois disso, em todos os discos, quase, pô. Ó, escolhe um. Sim, quero mais. É que é melhor voltar nos discos maiores, que fica mais fácil para vocês olharem, né? Isso, agora olha, tem no disco 1. Não. No 2. No 3. Não. No 4. Não? No 5. E no 6. Foi 18? Ah! Botou a barraquinha na esquina. Professor, eu queria fazer um jogo na Mega Sena. Que número que vai dar? Não. Vamos dar uma olhada nesses discos aí. O que vocês acham? O que tem de especial nesses discos? Números. Números, mas assim, alguma relação entre eles? Primeiro tem tudo Só tem do então. ímpar. Bom, Segundo. Tem vários. sim. Vamos ver. Terceiro, quarto, enfim, todos aí para vocês se divertirem. Querem brincar mais? Já se convenceram de que eu vou acertar? Tem que pensar um pouquinho, né? Lá em cima tem 1, 2, 3. Potência de 2. 1, 2, 4, 8, 16. Aonde? Eu não tô vendo nada. Tá no caminho certo. Qual disco? Primeiro 1, segundo 2, no terceiro tem 4. Existe um único disco que tem o 1, quarto, Que é o primeiro. que é o primeiro. Existe um único disco que tem o 2, segundo. que é o segundo. Segundo. Existe um único disco que tem o 4. 4. Depois tem um único disco que tem o 8. 8. Sim. E depois tem o 16 16 e 30. e 32. Então isso é uma coisa que diferencia, porque depois tem números que estão em vários. Então, tipo, como vocês falaram, vários. Ele que discutiu de mim, pois em todos os discos só voltou um para trás, né? Então, ele se repete em vários discos, mas tem alguns números especiais que estão só no disco. E é esse o segredo que está por trás, é mesmo. Então, o que está por trás? Por que
funciona, né? Qual a matemática envolvida? Então vamos analisar os discos apresentados. Então aqui o Newton observou, tem um único disco que tem um 1 que é o 2 elevado a 0. Depois tem um disco que aparece um outro que aparece o 2, que é 2 a 1. Depois o 4, depois o 2 ao cubo, 2 a quarta e 2 a quinta, né? E exatamente onde eu paro aqui, começando do 0 aqui, que aqui é 2 elevado a 0, vou gerar 6 discos, né? Porque o primeiro é com 2 elevado a 0, o segundo. Então, por isso, de certa forma, já justifica a história do disco lá. Então, se eu chamo o disco que aparece 2si de 2 elevado a d mais 1, porque aqui vocês observam, o primeiro disco, ó, tem a potência 2 elevado a 0. Então, disco 1 é quando eu ponho 0 aqui, disco 1. Né? O disco 2 é quando eu ponho o 2 elevado a 1. Então, a potência é 1. Assim por diante. Então, esse jogo ele está fundamentado num teorema simples, né? Que todo número natural maior que 1, se eu pegar B, o número maior que 1, e pegar esses elementos que vão até B menos 1, né, que vai ser os restos aí, vamos dizer. Então, todo número natural estritamente positivo pode ser representado de um modo único dessa forma. O A0, B elevado a 0, no caso nosso, B era o 2. Então, A0, 2 elevado a 0, A1, 2 elevado a 1, depois A2, 2 elevado a 2 e assim por diante, né? No caso, a gente parou no sexto disco, né? Mas isso não vale só para o 2. Escrever numa base B, a gente pode usar para qualquer B número natural. E posso escrever assim, começando da unidade aqui, né? Ou começar ao contrário, né? Isso é a mesma coisa. Só a forma de escrever, essa forma aqui é a mais usada para a gente fazer a representação que a gente faz. A representação, principalmente a binária. Se cada um dos elementos do conjunto, 0, 1 até B menos 1, ele vai representar um símbolo especial. Depois eu vou falar um pouquinho por quê. Porque do 2, a gente está usando o 0 e o 1. Né? O 3 vai 0, 1, 2. Mas você poderia usar uma base maior. Base 16, por exemplo. Então, por isso decidi falar essa palavra simples. Né? O nosso sistema, né, é o sistema decimal. Então, a gente trabalha com base 10. Né? Já que em computação são de interesse o binário, que é esse da base 2, que é a brincadeirinha do jogo, é o binário. O octal, que é quando o B é 8, e também o hexadecimal, quando a base é 16. Né? E aí a gente representa dessa forma, usando o teorema da matemática, depois a gente vai retomar. E dessa forma, já que é possível escrever e é único, então eu posso fazer uma notação mais adequada. Então, se o número é escrito dessa forma, como eu coloquei, eu posso só comutar e terminar com 1 a 0 aqui, depois a potência 1, depois a potência R, e aí a gente escreve o número assim. Então, a R menos 1, a 1, a 0 na base B. Quando nós estamos com B igual a 10, a gente não põe aquele parênteses, né? Quando a gente está com B igual a 10, a gente não põe o parênteses. Então, a gente deixa normal. E se o B for maior que 10, vai ter probleminha, porque você vai pôr 1, 2, 9, o 10. Mas aí o 10 você vai saber se é 1 ou 0. Poderia ser na sequência. A hora que você coloca aqui, ó. A hora que você escreve assim. Suponhamos que o B fosse 11. Então, você põe aqui fosse 3, aqui fosse 5, e aqui eu quero pôr 10, porque não vai até B menos 1. Se vai até B menos 1, poderia ser esse número 10. Mas aí eu ponho 10, aqui fica 1, 0. Aí eu não sei se ele é o 1 e o 0, ou se é 10. A hora que eu olho para a representação, fica confuso.
é 16, podia ter a 15. Aí eu ponho 14 aqui, vocês veem o 1 e o 4, vocês vão falar, Hermínia, mas é o 1 e o 4 ou é o 14 junto? Então fica confuso. Então nesse caso, é comum às vezes usar letras, né, para poder representar isso. Deixa eu citar aqui, olha lá. Então na base hexadecimal, a gente, uma forma é usar o 10, você chamar de A, né? O 11 você chama de B, o 12 de C, o 13 de D, o 14 de E e o 15 de F. Porque aí o 16 não, porque o B é menor que... você vai ter B menos 1, desculpa. O B é 16, vai ter B menos 1 que é 15. Então aqui, voltando, então o 13, né? O 13 é 1 mais 0 aqui, mais 0 aqui, mais 1, mais 1 aqui, mais 1 aqui, porque aqui é 8, 4, 12, mais 1 aqui, 13. Então, como que eu escrevo? Eu começo pelo 2 elevado a 0, né? Do lado de cá, ou começo daqui. Então, aqui eu ponho a constante, o A0 lá. Depois, aqui, o que está multiplicando o 2 elevado a 1. Depois, aqui, o 2 ao quadrado e assim por diante. O 2 ao cubo, se tivesse 2 à quarta, eu colocava aqui e vou colocando os números. Então, o 13, na base 2, que é uma base muito utilizada em computação, ele passa a ser escrito dessa forma. Você só usa dígitos 1, 0. E na base 2 você só vai para o 0 e 1, 0 e 1, 0. Aí, a mesma coisa o 17, ó. O 17 é 16 mais 1, né? Resta tudo é 0. Então, é o 1, 0, 0, 0, 0, mais 1, que multiplica o 16 aqui. Bom, não precisava ser na base 2, pode ser na base 3. O 13... se eu faço aqui 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu estou pensando B igual a 3 agora. Então, é 1, 1, 1. Então, 1, 1, 1. Aí, vou para o 163. Na base 16. Isso aqui é 160 mais 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o 3... e eu colocaria o 10 aqui, conforme. Seria o 10, que é o que está multiplicando aqui. Mas é aquela história, se eu pôr o 1 e o 0 aqui, vai ficar confuso. Porque aí você pode pensar que é o 3 para a constante a 0, depois é o 0 para o 3 elevado a 1, para o 16 elevado a 1, e depois o 1 para o 16 ao quadrado. Então fica confuso. Então o que você faz? Então não fizemos aquela convenção que para o 10 é o A? Então esse número aqui fica A3 na base 16. E isso é muito usado quando você quer trabalhar com números grandes em computação. Porque você joga na base 16, ele diminui a forma de representar aqui, né? E você consegue fazer os cálculos. Né? Então, trabalhar numa outra base, né? A gente vive na base 10, vamos dizer. Mas é viável e na computação usa-se muito a base binária, mas agora como as coisas vão aumentando muito, né? Precisa de números muito grandes, então às vezes você tem que estar usando bem maiores os números. E, então, a gente falou do teorema. Qual é o teorema? Né? Que todo número natural, né, ele poderia ser escrito, poderia ser escrito dessa forma e de modo único. E a notação aqui, então a gente escreve isso, e lembrando que esses elementozinhos que aparecem aqui, né, que é os que vão aparecer aqui, variam entre o 0 e até B menos 1, é menor que B. Como que a gente justifica isso? A gente vai usar o segundo princípio de indução, que é conhecido de vocês, né? Mesmo do primeiro ano, todo mundo já viu o segundo princípio de indução. Então, o PIF, né? Não, é pior que depois eu tenho o PIF de topologia, às vezes não. Então, se você... Aqui, qual a diferença dele para o primeiro princípio, né? O primeiro princípio é que você está com... Vamos supor que você tem que verificar, né? Tem que ser verdadeiro no primeiro passo inicial. E depois, no primeiro princípio, é se sempre que for verdadeiro para um K, implicar verdadeiro para o próximo. Então, você tem aquela propriedade verdadeira para tudo ele. No segundo princípio,
não necessariamente é o anterior. Então você tem uma propriedade, né, associada para cada número n maior ou igual a esse A vai ser o inicial aqui. Você tem que ter V de A verdadeira, você vai lá checa. Não pode esquecer do primeiro passo, embora em geral ele seja meio bobinho, mas se erra, faz o último. Porque é importante, a gente tem exemplos que você consegue do K para K mais um, mas não vale no passo inicial. E aí, a segunda coisa que você tem que checar que é verdadeiro. Você vai todo R maior que A. Né? P de K verdadeira. É A menor que E. Implicar o próximo, então você tem que admitir verdadeiro desse. Não é intervalo, porque isso não está natural. P de R também for verdadeiro, se isso acontecer, então é verdadeiro para todo R. Então nós vamos usar esse princípio e vamos usar o algoritmo da divisão também. Que também você já deve ter trabalhado. Depois vai estar. Não estão vendo polinômios? Já. Então vai vir até em polinômios depois, porque existe um algoritmo de divisão de uma forma mais geral. Isso aqui é bonitinho, né? Para quaisquer dois números naturais, a gente está trabalhando com B diferente de zero, existe um único par de números, que é em R, de forma que você escreve assim: o A é BQ mais R e o resto é maior ou igual a ZL menor. Então esses dois resultados são suficientes para a gente provar o nosso teoreminha que a gente usou na brincadeira dos discos aqui. Então, primeira coisa, o teorema dizia, olha, para todo N existem aqueles A0, A1, A2, até N naquelas condições. Então, a gente vai provar a existência. Vai ser por indução sobre N. Aqui, por indução sobre N, e vai ser o segundo princípio que eu enunciei para vocês. Bom, se o N for menor que B, né, a representação é só o A0 mesmo. É como se fosse assim, a base é 3. Você pega N igual a 2, o 2 vai ser aquele A0 que vai aparecer lá e não tem mais nada para fazer. Já é menor que o elemento que eu estou trabalhando. Né? Então eu pego o N, já tenho a representação do A0 lá e acabou. Depois vai ser mais 0, B mais 0, B1, mais 0, assim por diante. Vamos supor o N maior ou igual a B. E vamos admitir como hipótese, né, que para todo Q entre 1, que é meu passo inicial aqui, e N, essa representação seja possível. Né? Então eu vou aplicar o algoritmo da divisão para esse N aqui e o B, que é o outro resultado que eu falei para vocês que eu ia estar usando. Então, quando eu aplico o algoritmo de divisão, o N é BQ mais A0, né? Esse A0 aqui é maior ou igual a 0 e menor que B. E mais, esse Q aqui é a suposição, não é esse Q que apareceu aqui. Né? Na matemática tem todo esse abuso. Estou supondo que vale para desse tipo aqui menor que N. Não, eu usei a letrinha Q, mas a Q vai aparecer aqui, ó. Faço a divisão, apareceu esse Q aí. Né? Eu aplico o algoritmo de divisão. Eu afirmo que esse Q que aparece quando a gente aplica o algoritmo de divisão sempre não pode ser jamais maior ou igual a N. Ele tem que ser menor que N. Né? Porque se realmente ele fosse maior, você tem que o B é maior que 1 na minha hipótese. Que a base é sempre maior que 1. Se o B é maior que 1, eu multiplico por Q aqui, porque o Q é maior ou igual a 1. Então eu vou ter que BQ é maior que Q e o Q é maior, eu estou supondo que fosse maior ou igual a N. Q seria maior ou igual a N, então eu teria BQ maior que N. Mas aí eu não tenho essa aqui, essa expressão, N é isso. Se N é isso, ele está tendo alguma coisa aqui mais a 0, onde isso aqui já é maior que N. Então seria maior que N, então eu chegaria nisso aqui que é uma contradição. Então realmente eu estou tranquila que esse meu Q que aparece aqui, ele é menor que N. Se ele é menor que N, né, eu estou, pela minha hipótese, admitindo que se o número é menor que N, né, desde maior igual a menor que N, e ele tem uma representação na base B, para menor que N. Então eu vou aplicar isso para Q. Bom, pela hipótese de indução, como Q é menor que N, né, eu
só não pus A0 aqui para ficar bonitinho já, mas o certo seria pôr aqui um A0 linha, né? Um A1 linha, porque a gente está usando depois um A2 linha, um A1 linha. Mas eu já estou no A1 aqui porque a hora que eu substituir vai ficar bonitinho. Então, para o que eu tenho essa representação na base B pela minha hipótese que eu tenho lá dentro da indução. Aí eu volto aqui e substituo, põe nesse lugar de que é isso. Quando eu levo isso para cá, vai aparecer um B multiplicando. Esse A0 vai estar aqui. Então, vai ficar BA1. Aqui vai ficar B ao quadrado com um A2. Então, a gente pôs os índices assim, proposital. Né? Então, o que vai ficar bonitinho? O A0, que é esse aqui. Depois, o A1B é esse aqui, né? A2B ao quadrado vai estar aqui e assim por diante. Então, o que eu acabei de mostrar? Que o N tem uma representação na base B. Só que para a gente trabalhar, a gente precisa mais do que ter uma representação, a gente precisa também de ter a unicidade. E para provar a unicidade, então a gente usou, vocês perceberam, tanto os dois resultados que eu lancei antes. Agora, para provar a unicidade também, a gente vai usar o princípio de indução. Vai ser sobre N, né? E então eu vou admitir aquela mesma história. Se o N for menor que a base que eu estou trabalhando, né? Se o N for menor que a base, ele é aquele A0 que tem, não tem o que fazer. O N é um A0. E a representação na base B seria essa aqui, N e o Bzinho, porque esse fulaninho aqui já é menor que B. Agora, eu vou pegar um N maior ou igual a B. Então, se ele é maior ou igual a B, é aquela história, ele tem que aparecer em mais de um disco, né? Ele vai aparecer não necessariamente mais de um disco, né? Mas ele vai ter um B elevado a alguma coisa. Ele não vai estar multiplicando B elevado a zero. Então, se o N é maior ou igual a B, eu vou supor, né? Então, caso o N menor que B, já está resolvido. Então, pega N maior ou igual a B. E vamos supor que a unicidade se verifique para Q maior ou igual a 1 e menor que N. E quero provar a unicidade para N, porque eu estou supondo que é verdadeira para menor que N. Eu quero provar para N a unicidade da representação na base B. Então, como que a gente faz sempre em matemática, quando a gente quer provar a unicidade? Supõe que tem duas, não é? Então, vamos supor que eu tivesse duas representações. O N fosse assim, A0, poderia ter BR, e também A0', A1' B, AS' até BS. E de repente você põe zeros num, somava ali, compensava e o resultado podia dar a mesma coisa. E aí, de novo, tem que ser daquelas condições. Esses coeficientes que aparecem tem que ser maiores ou iguais a 0 e menor que o B, porque eu estou trabalhando. Menor ou igual a B menos 1. Então, é aquele conjunto N. Então, eu venho aqui nessa expressão e vou fazer só o seguinte. A gente vai pegar o B e vai pôr em evidência dessa parte aqui e deixo o A0 quietinho. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar o B em evidência nessa parte e deixo o A0' quietinho. Vai ter algum B para botar em evidência? Vai, porque é aquela história. O meu N está no caso que ele é maior ou igual a B. Então, não é só um A0 menor que B que vai aparecer. Aí, escreva aqui, N é igual a B, né? Isso aqui, deixa o A0 quietinho aqui no final. Depois é B, que multiplica isso aqui, mais o A0'. Só que esse A0 aqui, linha, é menor que B. Maior ou igual a 0 é menor que B. Esse aqui também é. Então, o que eu escrevi? Ó, N é igual a um B, um Q1 mais A0. Também N é um B, Q2 mais A0'. Tá claro? Com A0 e A0' menor que B, como se fosse aquele resto lá do algoritmo da divisão. Mas a gente sabe do algoritmo que tem unicidade. Então, se eu tenho, ele é BQ mais o resto aqui, ele é um BQ' mais o resto R' aqui, então você tira que esse resto é igual a esse aqui, ou seja, isso aqui é igual a isto, e você tira que esse Q é igual a Q', ou Q1 é igual a Q2, como eu chamei. Então,
eu tiro isso daqui, é igual a isso daqui, mas se isso é igual a isso, eu posso chamar os dois de quê? Porque isso é igual a isso, eu vou chamar de quê? Agora, esse Q aqui é menor que N, porque está somando uma coisa aqui. É menor que N. Se é menor que N, para esse Q, ó, eu estou supondo por hipótese que vale para o Q menor que N. Para esse Q, eu tenho a unicidade na base B. Eu não posso ter duas representações de Q na base B. Então, para esse Q, o que eu vou deduzir? Né? Para esse fulaninho aqui, eu podia ter chamado de qualquer coisa, alfa. Para esse fulaninho aqui, eu não posso ter duas representações, porque ele está numa situação da minha hipótese de indução aqui. Aí, pela hipótese de indução, eu tiro que a representação na base B é única. Então, o número de elementos que aparecem aqui tem que ser o mesmo daqui. E mais, o A1 daqui tem que ser o A1', o A2 daqui tem que ser o A2', e assim por diante. Então, eu tirei que o A0 já estava lá, porque eu usei o algoritmo da divisão. E tirei o A1, A2, então volta aqui no meu N. Tirei que isso é igual a isso é igual a isso é igual a isso. Então, eu tenho a existência, que a gente provou, todo número representado numa base B, de modo único. Então, por isso que dá para fazer aquela representaçãozinha na base B, bonitinha lá. Alguma pergunta? Tranquilo? Muita gente... Hermínia, para usar o primeiro princípio, já seria 1, né, menor que qualquer... É porque aquele Q, quando você divide, ele pode não ser o N menos 1. Perceberam? Porque você quer menor que N. Menor que N não significa o N menos 1. Ah, Né? Porque senão você teria o anterior, você tem não que ter faz. certeza. Ele está lá naquele intervalo natural, vamos assim dizer, né? De 0 até N. Então, o primeiro não funciona. Então, vamos voltar na nossa brincadeira do disco, né? Embora eu acho que já todo mundo mais ou menos entendeu como é que funciona, né? Então, o que eu acabei de provar? Que todo número pode ser representado na base B. Em particular, todo número pode ser representado na base 2 e de modo único. Eu falei de 1 a 60, né? Porque com 5 discos, a gente consegue até 63. Mas aí, para ficar mais simpático, assim, a gente corta no 60. É claro que se eu falasse 60, pensa num número e alguém pensasse no 62, se eu tivesse dado a liberdade de ir até o 63, eu ia descobrir também. Porque ele vai estar lá, mas a gente limita a 60, que é mais simpático. Não deixa os outros para fora. Então, pelo teorema, se decompõe de modo único. Aqui aparecem os A0s assim. O AI é 0 ou 1. Aí ser 0 vai significar o seguinte: aquela parte não vai fazer parte do disco, aquele pedaço. Quando o AI for 1, aquele disco vai estar entrando, porque vai aparecer 1 vezes o 2 elevado àquele número lá. Apareceu ou não apareceu? No disco D1, a gente colocou em ordem crescente aqui, porque a gente dá uma bagunçadinha só para confundir o aluno, mas quase crescente, né? Todos os elementos que apresentam 1 vezes 2 elevado a 0, que foi aquele que ele percebeu, alguém comentou. Então, os ímpares no disco D1. E na sua decomposição, então o disco D1 tem todos os ímpares. No disco D2, a gente coloca todos aqueles números de 1 até 60, que quando eu decomponho na base 2, aparece 1 vezes 2 elevado a 1. Aparece mais coisas, mas na posição 2 elevado a 1 aparece 1 multiplicando. Então ele tem que aparecer no disco D2. Depois no D3 a mesma coisa, né? No D3, aqui é D1, aqui D2, aqui D3. Então, no D3 eu vou colocar todos os números de 1 a 60, que quando eu fizer a decomposiçãozinha na base 2, que a gente sabe que existe, ele vai aparecer 1 vezes 2 ao quadrado. Por exemplo, o 4 vai estar lá, porque tem que estar. E assim por diante. Então a gente faz isso, né? Então é o que o Hermes falou. O AI é 1, se só C, esse termo aparece no número. E se só C, ele está no disco. Então, a condição para ele estar no disco, né, é que esse termo
aparece na base B. Então, logo, para obter os discos que contêm o número, assim que vocês falam, né? Os discos, tem esse disco, tem esse disco, tem esse disco, é você só ir lá e somar todos os termos 2 elevado a R daquele disco que vocês falaram que apareceu, porque significa pôr 1 vezes aquilo na frente. 1 vezes aqui. Então, não teve, você fala, não está no disco. É como se eu fizesse 0 vezes 2 elevado a K. A hora que eu estivesse olhando para a representação dele na base 2, para aquele disco está 0 vezes 2 elevado a K. No caso, fica mais 1. Então, exemplo 3, né? Fechando, fica bem claro. Ele aparece nos discos D1, D3 e D4. E o 13, olha, né, é 8, 4 e 1, que a gente já tinha visto lá atrás. Então, aqui nesse disco ele não vai aparecer, ele vai aparecer no disco D1, não aparece no D2, vai aparecer no D3, vai aparecer no D4, não aparece no D5 e não aparece no D6. Então, voltando lá rapidinho. Aqui, ó. Olhando para o 13 lá, ó. O 13 está aqui. Depois, não aparecia aqui, lembra? Tá. Aí ele está aqui. Depois, o 13 está aqui. Não está aqui, né? Não está, não está. E não está aqui. Então, o que eu fazia, né? Quando vocês só... Imagina que vocês pensaram 13. Aí vocês falam pra mim, tá nesse disco? Aí eu pego um, já põe na minha cabeça. Tá nesse? Não. Tá nesse aqui? Aparece o 4. Então eu vou já somar 4, porque é 1 vezes 2 ao quadrado. Então eu vou somar 4 mais 1. Assim. Aí depois, tá nesse disco aqui? Tá. Que é o 2 ao cubo aqui. Então eu somei o 4 aqui, que é o 2 ao quadrado, que é 1 vezes ele, mais o 1 aqui, mais o 1 aqui. 8, 4, 12, 1, 13. Aqui não tem, acabou. Entendeu? Todo mundo conseguiu entender direitinho? Mesmo o outro número lá. Qual é o outro exemplo? Ó, 26. Vemos quem pensou 26. Aí, por que eu descobri que era 26? Se vocês fizerem as continhas, né? Faz lá na base 2. Para fazer numa base, depois eu vou falar rapidinho. Basta você dividindo o consecutivo pelo número, vai pegando os restos, e depois você tem na base. Então, 26, você vê que é 0, 1, 0, 1, 1. Então, ele tem essa representação. Então, ó, qual disco que ele está? Não está no disco 1, porque ele não é ímpar. Está no disco 2, no 4 e no 5. 2, 4, 5. Então, se vocês voltassem lá, né? Então, era... Qual é o número? 26. A gente falou isso? Então, ó, não tá aqui. Vocês vão ver que não tá. Tá aqui. Então, vai somar 2. Depois, tá aqui? Não. Tá aqui. Tá aqui. 8 e 2, 10. Depois, tá aqui. Tá aqui. Com 16. 10 mais 16, 26. Não estava no disco 6. Então, por isso que eu conseguia descobrir, porque está por trás a base 2, aí, a base binária. Tem alguém que está com alguma dúvida ainda? Ficou claro? Então, eu estou fechando. O que tem um comentário final aqui é o seguinte. Aquilo que eu falei. Com 5 discos, a gente conseguiria escrever até o 63, que é quando todos têm um 1 aqui. Ou seja, aquele número que apareceria em todos, né? E aí a gente fez 60 para ficar mais simpático, né? É um redondo. Mas, e também tem umas coisas que a gente fez nas brincadeirinhas, porque você pega, se é 60, você vai ter 30 números pares. Então, o que aparece 2, né? Todos aqueles que aparecem o 2 lá, você vai ter 30
30 números, ou você vai ter 30 ímpares. Então, o primeiro disco, pode pensar no simples, você teria 30 números. Só que a hora que você procura os números que tem 4 já, que é o 2 ao quadrado, não dão 30, de 1 até 60. Tem 29, então eu ia fazer o disco e ia ficar capenga, ia ficar faltando um númerozinho aqui no disco, que eu fiz a divisão igual. Então, o que a gente faz? Nesse caso, repete algum número. Então, nesse caso aqui, ó, repetiu o 13 e o 13. Repete algum que já está lá. A pessoa olha, ela não percebe. Então, quando, por exemplo... Isso é mágico, né? Aí já faz. Mas só que você não pode fazer uma mágica de qualquer jeito. Eu não posso vir aqui por um que não tivesse já tendo a propriedade. Porque se tivesse um que não tivesse a propriedade, já ia perder o que eu estou fazendo. O 13 dá 2 vezes. O 13 está 2 vezes, normalmente a gente coloca em posição meio que assim, ó. Dá uma alternadinha aqui, põe lá e tá. Aqui terminava 60, aí joga um 13 aqui. A mesma coisa acontece, é mais para completar, perceberam? A mesma coisa com o disco D5. O D5 também vocês vão ver que de 1 a 60, 29 números aparecem no disco D5. Mas aí vai ficar um buraquinho aqui, aí já ia ficar, o que está faltando, não sei o quê. Então, no D5, a gente repete o 31. 31 aqui e o 31 ali, ó. Sempre tá vendo depois dos 60, tá vendo? Depois dos 60, põe o 31 que repete o 31 aqui. Isso aí poderia ser outro número, é só pra... E uma última coisa do jeito que a gente fez para 5 discos, podia ter feito 6 discos, podia ter feito para 7, para 8, para 9, só que vai aumentando o número, os números possíveis, aí eu vou ter que ficar aqui somando, aí vai ver, eu sou meio lerdinha, vai demorar, né? Aí não vai dar certo. Então, 60 é um número bastante simpático. Por exemplo, se eu pôr um disco a mais que eu colocar, que seria o disco D7, eu vou conseguir aumentar mais 2 a sexta, né? Porque vai ser 1 vezes 2 a sexta, já vai para 127. Então eu poderia fazer assim, não, vamos escolher 120, trabalha com 7 discos, também é razoável, não é tão... dá para trabalhar, entendeu? Então é só nesse sentido... Consegue fazer a conta. Tem que fazer ali meio rapidinho, somar os potências de 2 que aparecem nos discos. Aqui, meio rapidinho, dá para falar muita coisa, né? Como que eu acho na base 2, como eu acho na base 3, né? Você pega aqui, por exemplo, 50 dividido por 3 tem resto 2. Depois o 16 aqui, eu consigo, divido por 3 tem resto 1. Depois divido esse aqui, aqui o quociente de novo, por 3 tem resto 2. Divido de novo o quociente aqui. Aliás, não precisa fazer esse último, não. Quando chega no 1 aqui, ó, quando chega no 1, você vai já ter, você vai ter esse mais os restos, tá? Vai te dar o número na base 3. Então, o que você vai ter aqui, ó? Lembra que esse aqui vai ser a constante, que é o A0, tá aqui, ó, o A0, ó. Depois esse 1 aqui, depois esse 2 aqui e este 1 aqui. Então, é só você fazer a divisão. Então, se você quer por 2, você vai fazendo as divisões por 2 e o resto vai ser 0 ou 1 quando você trabalha com 2. Quando a base é 3, o resto é 0, 1 ou 2. Por isso que aparece aqui os números aqui. E você pode trabalhar na base 2, a multiplicação é chata, mas a adição, a subtração é razoável. Então, isso aqui mais isso na base 2, o que vai dar? Só Deus sabe. O que vai dar isso aqui na base 2, mais isso aqui na base 2? Se você tiver que pensar na base. Então é como se você vai raciocinar, vai pôr um aqui, e aí você vai fazer 1 mais 1, dá 2. Então ele já tem uma potência de 2, apareceu 1 vezes 2. Então é aquela mesma história do vai 1, vai estar funcionando. Então quando você põe, imagina na vertical, que eu tenho posto aqui embaixo, 1 mais 1, você vai pôr 0 aqui. Só que vai 1. Aí tem o 1 que foi com o 1 daqui. 1 mais 1 é 2. Na base 2 é 0. Só que vai 1 de novo.
Aí vai ficar 1 aqui que tinha, que é esse último 1 aqui vai estar aqui de baixo, mais esse 1 mais 1 que foi. Vai dar 3. O 3 é 1 mais 2. Então é o 1 mais 1 vezes 2. Então vai ter o 1 aqui, né? E vai mais 1. Então vai ficar 1, 0, 0, 0. E aí você pode fazer a mesma coisa. Esse daqui, somando com isso aqui. Você pode pôr 120 aqui, vai ficar 0 com 2, vai dar os 2 mesmo. 2 mais 2. Né? Imagina esse, o 120 aqui em cima. 2 mais 2 é 4, mas você está na base 3. Né? Quem trabalhou já em álgebra, vocês não fizeram. Então a gente está trabalhando congruência módulo 3 aí, né? Então divide por 3, pega o resto, aí você volta lá. E mesmo na base 16, olha, dá para fazer isso daqui, bonitinho. Você vai trabalhar o B, né, mais 1, só que tem que lembrar, o A era 10, o B era 11. Então B mais 1 vai dar o 12, que é o C. Então vai aparecer o C na letrinha. E você vai fazendo o mesmo raciocínio. Aqui tem, no YouTube tem uma aulinha calculando números na base 2. No FB tem um monte de coisa assim, porque tem muita coisa também com a parte de computacional também, né? Mas dá para brincar aqui. Então, era isso que eu pretendia falar para vocês, né? Acho que consegui explicar, né, por que funciona o disquinho. E agradeço a presença de todos e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Hermínia, tem uma anotação da base 60 que usa vírgula, porque Pode ser, em vez de usar letra, assim, É porque 60. tem de 1 a Você 59. imaginou? O nosso alfabeto vai até 23. Então de 1 a 59, então usa vírgula de um para o outro. Então é um Eu acho negócio que a minha era assim, não, era uma das duas. só que estranho. A minha não é Mas eu acho que na 16, dá pra fazer porque são 5. Aí você só precisa. 5 letras? 10. 10, 11, 12, 13. Então poucas letras, mas quando você passou de 23 já. Então usa a base 16 também. Porque agora com a base 16 você consegue trabalhar com tipos maiores. Você põe 5 letrinhas seguidas, você já imaginou? Você já está lá no. Vai ficar bom. 15 vezes 10, 16 elevado a 5. Então o André está falando, não usa a base 10 do computador. É história de sim, não, né? Luz acesa, luz apagada. Tem. A barra binária era mais usada, mas parece que já está mais. Parece não, já estamos. Mas aí eu não sei. O Léo sabe uns negócios desses Eu megabytes, como é que é? Tudo base 2. Um bairro, como é que é, Léo? O Léo sabe esses negócios. Como é que é? megabyte é 1024. Olha lá, é 1024. Quase não é muito. Mas aí agora tem uns nano. Então os números estão ficando astronômicos. 2 a 10. É base 2. A gente, toda hora a gente quer colocar base 10, né? Eu tive a experiência de trabalhar um pouquinho assim, com as bases binárias, álgebra de Boole, quando dei realmente a FC na computação. É bastante coisa. Mas no Obrigado, segundo Fernanda. ano, Nós vamos agora- o pessoal que Agora nós vamos sortear. Que legal. Também tem essa parte no começo da matéria que tem cálculo numérico. Mas trabalha com, chega a ver com a base qualquer ou Mudança de base, da 10 para 2. da 2 para 16 às vezes. Esses aí eu acho que não vi. Deixa eu ver. Obrigada. Nós vamos agora ganhar um livro. Obrigado. Você assinou o bilhetinho assinando? Eu quero participar também. Léo, você vai participar. Você ganha, pessoal, Depois até o 14. até o 14. Não põe mais, põe. Você vai participar. Você ganha, pessoal. Participar. Que bosta. Vocês vão participar, Gabriel? Não, agora como é que faz, Gabriel? E o Arno? Oi? Você também é. Eu vou participar. 15? Hermínia vai participar? Foi com 16. Hermínia vai participar. É 16, Hermínia. Olha só, eu sou potência de 2. Hermínia, você vai participar, você é 16. Poder sonhar com as potências de 2. Bom, vamos lá.
O que nós vamos sortear? Ah, tá aqui. Quantos livros são? É assim. Como o livro tem volume de cálculo, tem volume 1 e... Vamos lá na frente. Volume 1 e volume 2. Eu achei assim para o livro. Deixa eu mostrar. Então, na minha área. Para não separar, eu coloquei em plástico aqui, né? Por exemplo. Paulo Boulos, aqui, né, do livro de GA, escreveu um livro de cálculo. Então isso aqui é um brinde do professor Valdemar. Eu achei interessante que a pessoa já leva os 2 volumes. Porque eles vivem juntos. Vamos separar hoje aqui, vai um para um, né? Então já vai ganhar, já ganha os 2 volumes, né? Professor Valdemar. Professora Sueli Seron, professora aposentada do departamento, ela doou alguns livros, né? Então, estava na sala da Hermínia, esse plástico aqui foi eu que inventei. Tá? Não pode usar sacolinha plástica. Então, é um livro de cálculo, mas esse aí não foi adotado esse ano, mas é lá na biblioteca, um dia você está preparando a aula, né? Deixa eu ver se tem aqui. Né? Sim, Hermínia. Preparar a aula não é só com aquele livro. Aqui, olha, os autores. Procurar um exercício diferente para Vou dar na prova. Vou dar na prova, deixa eu ver esse aqui. Né? Então você tem um livro lá, coleção, olha que bonito. Põe na sala, né? Esse aqui, livro. Unen e Foulis, não é adotado aí o primeiro. Né? Foi adotado esse livro? Não é do Paulo Boulos também não, né? Bom, então eu estou trazendo livro que não é adotado. Então são livros. Agora, esse aqui é do Thomas Júnior. Essa tem versões mais novas. Tem versões novas e que virou uma lista telefônica esse livro aqui. Era pequenininho. E a professora Sueli Seron, vocês entram em contato com ela, porque ela doou. Ó, a pessoa vai levar os 3, tá certo? Ela doou 1, o 3 e o 4. Fala. Entra em contato, professor. Você doa um livro, está faltando um volume. Ah, não, né? Amanhã na Eureka tem mais um para sortear lá. Então vamos começar por esse aqui que está faltando um. Vamos lá, por esse que está faltando. Por esse aqui, ó, o livro do Thomas Júnior. Quem vai ser? Hermínia. Dois. Eu! Vai ter que estudar cálculo. Era esse, né? Combinado, você. Sempre sou defeituoso, sabe? Você vai ficar. Tá faltando o volume 2. Ó, você vai num sebo. Para achar o volume. Né, o que tá faltando. Agora esse aqui, vou deixar o do Valdemar pro final. Esse bonito aqui, né? Não quer levar, André? Quer? É? Betina, eu tô achando que você vai ganhar. E se ela ganhar, pensa que é manipular. Já tirou? Não, esse aqui deixa eu Hermínia, eu gosto de GA, viu, agora. Gostei, tô gostando. O apresentador aqui está. E aqui tela. Parecendo Faustão. Atenção, tira o meu número. 11. 11. Jéssica, você vai ganhar um livro de cálculo, né? Por que os meus são pequenininhos? Agora, Paulo Você Boulos. levar no ônibus para estudar. Paulo Boulos também escreveu um livro de cálculo, né? Aí compara para ver se é melhor do que o que tem. Tá bom. Quem vai levar esse livro de cálculo? Do Paulo Boulos, para colocar junto com o livro. 16. 16 para você. Você. Eu sorteio de novo. Tá com sorte. Olha, a potência de 2 está dando sorte. Pode sortear. O número 2 tá ali de A novo. Hermínia foi sortear. Quer levar? Não, vou Você sortear. ganhou. Você ganhou. Não, mas eu vou sortear. Então tá. Brinde da agora, que era do Valdemar, é da Hermínia. Difícil. Tira o meu. 14. 14. Leonardo.
Você vai ter que estudar cálculo agora, Leonardo? Não, pode ser que eu de novo. Então vamos lá. Você não vai levar? Não, tem que entender. É adrenalina. Jéssica, já vai estudar? Já vai estudar? Gente, já passou das 7, eu tô Vai estudar? preocupada. 6. 6. Ah! Você nunca ganhou nada aqui? Já ganhou. Sabe, sou uma pessoa que adora carro. Bom, gente, então Eu só ganhei uma vez. vocês não têm sorte também, né? Mas Ó, potência de 2 da sorte.